Amém. Glória a Deus. Lucas 5, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam suas redes. Entretanto, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. E respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Amém? Glória a Deus. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Irmãos, muitas lições nós tiraremos hoje desta palavra abençoada. Lições para a nossa vida, lições para o nosso ministério. Amém. Vamos iniciando ali, quando aqueles homens naquele barco já estavam desistindo de pescar. E Jesus, olha só, é na nossa vida isso aí. Isso é a nossa vida, sabe? Isso é a nossa vida, Maiara, porque muitas vezes nós pensamos em desistir. Deus não está conosco, a gente pensa. Mas veja bem, mesmo atabalhoado, mesmo prensado, mesmo envolvido com a multidão, Jesus enxergou um problema. Jesus viu a situação daqueles pescadores. E aí, o que ele fez? Ele foi e entrou no barco desses pescadores. Irmãos, e quantas vezes nós precisamos que Jesus entre no nosso barco, mas a gente não chama ele. Por que a gente não chama? Porque é mais fácil esconjurar Satanás, é mais fácil culpar o capeta do que rasgar nosso coração para Deus. Nós vemos ali 2 coisas que são importantes e que muitas vezes nos passa desapercebido. Quando Jesus viu o barco, o que viu ele na realidade? Ele viu o barco representa a nossa vida. O barco é o rumo. Amém. Porque você não entra no barco para ficar à deriva. Você entra no barco para ter um rumo. Olha, eu vou sair daqui e vou até lá. Aí você vai de remo e vai remando e chega. Então o barco aí representa o nosso destino, a nossa vida. Como é que está a nossa vida, Sara? Como é que está a nossa vida, Irma? A nossa vida está realmente com Jesus? É muito fácil bater no peito e falar: minha vida está com Jesus. Mas aquilo que nós enxergamos como um problema, Jesus, a bem da verdade, ele enxerga como uma saída. Amém. Jesus, ele enxerga a nossa vida de forma diferente. Nós enxergamos a nossa vida de forma estapafúrdia. A gente só vê o problema. É assim a nossa vida. Nós só vemos o problema. E muitas vezes o problema é causado para que você possa simplesmente se livrar daquele problema. As coisas acontecem de forma tal que é para você poder se livrar. Veja bem,
Aqueles pescadores trabalharam a noite inteira. Eu imagino aqueles pescadores cansados, irmão, porque eles faziam o que eles faziam de melhor. Eles passaram a noite inteira pescando. Eles deviam ter técnicas aprimoradas de pesca, porque eles não eram só pescadores, eles eram donos de uma companhia, eles tinham sócios. Então não eram só dois, eram mais pescadores. E esses pescadores, cada um com sua técnica, bateram rede a noite inteira. Ó, joga aqui, joga lá, ali o peixe pulou, joga aqui, olha, joga para as costas, vira de cambalhota, joga a rede para cima, joga a rede para baixo, vira a rede de ponta cabeça. Eles tentaram todas as técnicas que eles sabiam. Já tinham desistido. Pensa bem, você trabalhar a noite inteira, e você chegar no final do mês e ver que não tem dinheiro para comprar o leite para o seu filho, ou para pagar uma conta. Mas Jesus é a solução. Amém. Irmãos, veja bem, quando Jesus chegou e falou assim para o Simão: Simão, eu vou entrar no seu barco, você sai um pouquinho, se afasta. Olha, pessoal, se fosse nós, olha só que aprendizagem que nós temos essa noite. Se fosse eu ou vocês, a gente no ato: Jesus, eu quero meu milagre, eu quero meu milagre, eu preciso agora do meu milagre. Mas, irmãos, Jesus primeiro, antes do milagre, porque a pesca foi maravilhosa, mas antes do milagre, ele foi cuidar primeiro das coisas do reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Ele sabia que os caras estavam cansados, sabe? Eles sabiam, Emily, que os caras já tinham desistido, já estavam lavando a rede, ou seja, já tinham jogado a toalha. Mas Jesus falou assim: olha, se vocês querem milagre, primeiro buscai o reino de Deus. E ali Jesus foi muito claro. Jesus simplesmente falou assim: olha, ele entrou no barco, ele não pediu por favor, ele falou assim: se afasta um pouco para me poder falar para a multidão. Primeiro eu vou alimentar o Espírito. Irmãos, da mesma forma que o barco é o destino, que o barco é a nossa vida, nós precisamos deixar Jesus entrar no barco. A rede nada mais é do que o seu ministério, é a tua ferramenta. Aqueles homens já estavam largando a ferramenta, já estavam jogando o seu ministério, eles estavam lavando a rede, e isso no mundo espiritual quer dizer que eles estavam abandonando o seu ministério. Mas Jesus veio para restaurar. Jesus, depois de alimentar, sabe? Depois de alimentar o Espírito, depois de falar a palavra de Deus, depois da multidão ficar ali, e aqueles pescadores estavam sentados num dos melhores lugares, porque eles estavam atrás do Senhor, pertinho de Deus, ali escutando Jesus falar. Amém. Eu imagino que Simão fazia assim para o outro: ó, cala a boca, eu quero escutar o mestre. E aí Jesus, a palavra diz assim: havendo trabalhado, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Glória a Deus. Irmãos, e quantas vezes Jesus fala para nós: filho, vá reto, e você fala assim: Deus, ô Jesus, se eu for reto eu vou bater a cabeça na parede. Mas se Jesus falou, faz! Amém! Faz! Não interessa. Eu fico triste, pessoal, porque tem muitos que têm ministério, mas estão largando as suas redes. Em compensação, pessoas que nem têm barco estão buscando ministério. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando Jesus falou assim: olha, eu sei que vocês estão cansados, não é fácil trabalhar a noite inteira, não é fácil você ter que levar comida para sua casa, eu sei de tudo isso, Jesus falou. Mas ele disse: olha, volta lá. Ele falou: volta lá.
vai ao largo e lança a rede. E Simão, assim como nós, você olha, ô Jesus, ó, peraí, ó, presta atenção, Jesus, o senhor é carpinteiro, o senhor não entende nada de pesca, tu é carpinteiro, tu entende fazer mesa, casa, mas Simão, ele poderia ter ponderado isso, igual a Maiara poderia ponderar, ô pai, peraí, você entende de palavra, de avião você não entende nada, ali você pode falar a mesma coisa, olha velho, eu gosto muito de ti, te chamo de pai, te considero como pai, mas de avião você não entende nada, filho, você só sabe sentar e apertar o cinto e pedir água e um cafezinho, mas esse não é o meu ministério, é o ministério delas. Elas podem me questionar, assim como Simão podia ter questionado Jesus, mas eis que Simão, sabendo de quem se tratava, falou assim: Jesus, conforme a tua palavra, lançarei as redes. E Jesus muitas vezes fala conosco, olha, faz isso, faz aquilo, e a gente fica ponderando, a gente fica questionando. Jesus disse: vai ao largo, filho, vai ao largo. O que é ir ao largo, Sara? É ir no profundo da vontade de Deus. A palavra diz que eles foram ao largo, eles foram mais profundo, eles foram mais para o meio, e ali usaram duas coisas. Eles usaram a vontade do Senhor Jesus, usando o barco para o destino que Jesus ordenou, e usaram as suas redes como arma, porque todas as armas nos foram dadas, mas nós infelizmente não aprendemos a usar. Na primeira bancarrota, a gente já fala assim: olha, eu não quero mais trabalhar, não quero mais isso, eu não quero mais ministério, eu já estou cansado. Eu já falei que muitas vezes o pessoal tenta até o suicídio gospel: Senhor, me recolhe. Você não se matou, é o suicídio gospel: Senhor, me recolha. Mas irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando nós ouvimos realmente a vontade do Senhor Jesus, quando nós, não interessa se estamos cansados ou não, nós usamos de todas as ferramentas que Jesus nos dá, nós usamos da vontade que Jesus tem na nossa vida. A irmã, olha só, a irmã mudou da água para o vinho. Quem te viu e quem te vê, sempre sorridente, sempre alegre, está sempre na bênção. A irmã, quando a gente começou a vir aqui, olha, ela quase me bateu aqui, parecia um bichinho da goiaba bravo. Verdade ou não é? Ela veio aqui, agora não, agora é filha. A gente chega lá na casa dela, senta no sofá, come da comida dela, é bênção, mudou. Por quê? Porque ela ouviu a voz do Senhor Jesus. E aí eles foram para a pescaria, usando as ferramentas que Deus deu, usando o rumo, que é o barco que Deus deu, e fizeram uma pesca maravilhosa. A pesca foi tão grande que a palavra diz assim: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Olha só, muitas vezes na sua vida, na minha vida, nós encontramos pessoas que desdenham, que duvidam, que criticam. Eu garanto para vocês que quando Simão saiu para o alto mar, conforme a vontade de Jesus, aqueles que ficaram na margem falaram: esses caras são loucos, nós batemos a noite inteira, não pegamos nada, agora esses tapados vão querer ir lá pegar o quê? Eles vão pegar gripe, vão pegar insolação, vão pegar qualquer coisa, menos pegar peixe. Porque assim é na sua vida. Toda vez que você tem um rumo, toda vez que você está na vontade de Deus, Satanás se levanta para tirar você do foco. Tudo acontece na sua casa. Só falta queimar a geladeira, você abre o fogão e sai água gelada de dentro do fogão. Tudo acontece. Mas nós precisamos entender que quando Deus determina, faça, e você faz, a sua vitória chega. Amém.
Irmãos, esses dois homens ali, eles estavam cansados, mas eles fizeram, diz aqui a palavra, segundo a tua vontade, assim o faremos. E eles foram para o lago. Por quê? Porque não adianta ficar na beirada, não adianta só ficar na beiradinha da igreja. Nós temos que nos aprofundar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, eu quero nessa noite que vocês tenham certeza da sua vitória. A igreja vai ficar de pé, já estamos no final. Hoje eu vou encerrar mais cedo, está uma chuvarada brava. Eu tenho roupa no varal ainda. Irmãos, vão orar comigo então. Senhor meu Deus, nesse momento, eu me coloco na sua presença e tenho certeza da minha vitória. Não importa, Deus, quantos vão falar, não importa, meu Senhor, aqueles que vão ficar na beirada para tirar sarro da minha cara, mas segundo a tua vontade, eu farei, e sei que sou mais que vencedor em Jesus. Glória a Deus. Podem assentar-se, meus amados irmãos. Nós temos amanhã o